Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós estaremos aí fazendo a correção do caderno de atividades, páginas 28 a 31. Nessas atividades, nós abordamos aí nas aulas anteriores um assunto chamado concordância nominal. E aí nós vamos dar uma relembrada, né, o que representa a concordância nominal, para que logo em seguida, então, possamos fazer a correção de todas as atividades que foram exatamente abordando aí em cada momento essa concordância nominal. Então, nós vamos dar uma relembrada nesse conceito de concordância nominal e logo em seguida a correção, então, das nossas atividades. Quando se fala em concordância nominal, eu estarei fazendo concordância com o nome. Nominal, então, vem da palavra nome. O que é, então, esse nome que vai estabelecer essa concordância? Nós estaremos falando aí do substantivo. Na aula anterior, que foi na quinta-feira, eu até falei para vocês que vamos usar o nome chefe para o substantivo. Por que isso? É esse substantivo, a posição em que ele se encontra, é que vai determinar essa concordância das outras classes gramaticais com o substantivo. Essa concordância nominal, ela ocorre em dois campos distintos. O gênero, que é o masculino e feminino de uma palavra, quando ela é variável, e nós temos aí também o número representando singular e plural dentro da língua portuguesa. Então, ó, a regra geral, que é essa que aparece aqui, diz o seguinte: se refere à concordância de gênero masculino e feminino, por essa palavra ser variável, e de número singular e plural, entre as palavras variáveis, os adjetivos, os pronomes, os artigos e numerais. Então, essas classes aqui estarão em concordância com o nome, que é o nosso substantivo. Então, o posicionamento do nosso substantivo é que vai determinar essa concordância, então. E detalhe, pessoal, lembrem-se que nós estamos falando de adjetivos, pronomes, artigos e numerais variáveis. Dentro dessas classes gramaticais, nós temos adjetivos, pronomes invariáveis, numerais também. O que significa ser invariável? Nós não teremos aí variação dependendo da palavra, né, observada. Nós não teremos a variação de gênero e também nem a variação de número. Isso, então, é uma palavra chamada de invariável na língua portuguesa. Ela não sofre variação de gênero em número e nem número. Então, esse substantivo aqui é ele que vai, então, determinar como essas palavras pertencentes a essas classes estarão em concordância com ele. Lembrando, pessoal, que não especificamente a concordância nominal se dá apenas com adjetivo com substantivo, ou só o pronome com substantivo, artigo ou numeral. Eu posso ter mais de uma classe aí, né, dentro dessas citadas, fazendo, então, concordância com o substantivo. Então, nós vamos dar sequência aqui. Nós temos aqui um esquema, ó, o substantivo está no alto, porque é ele quem vai, né, comandar com que essas demais classes gramaticais entrem em concordância com ele. Então, nós temos aqui a regra geral. Na festa, as duas atrizes francesas usaram lindos vestidos vermelhos. Vimos essas atividades na semana passada, esses exemplos. Nós temos aqui, ó, dois substantivos de gêneros diferentes. Nós temos um substantivo feminino e um substantivo masculino. Ambos estão no plural, então eles tiveram essa variação também de número. E nós temos aqui, ó, por isso que eu disse que não é uma concordância com cada classe gramatical separada. Nós temos aqui, ó, o as, que é um artigo, o duas, que é um numeral, e francesas, que é um adjetivo. Então, repare que nós temos três classes gramaticais aqui em concordância com o nosso substantivo. Como aqui nós estamos falando de regra geral, o nosso substantivo está no feminino e plural. Todas as classes que o estão acompanhando, então, estão fazendo concordância de forma geral com o substantivo. A mesma coisa aconteceu com vestidos,
está no plural e é masculino. Então, nós temos lindos e vermelhos, que ambos são adjetivos, em concordância direta, então, com o nosso substantivo. A mesma coisa aconteceu embaixo, havia quadros de jovens pintores europeus. Então, nós temos jovens e europeus aqui, em concordância com pintores também. Convidei meus 2 vizinhos para um jantar em minha casa. Vizinhos está no plural e é masculino. Nós temos um pronome aqui também no masculino e plural, assim como o numeral também. Se nós trocássemos aqui, por exemplo, vizinhos por vizinhas, automaticamente o nosso pronome, por ele ser variável e o nosso numeral também, seriam minhas 2 vizinhas para um jantar em minha casa. Então, isso quer dizer que nós estamos fazendo aqui aquela concordância geral, sem nenhuma regra específica, e observando aqui também, ó, a posição em que o substantivo se encontra. Na aula anterior, nós vimos que existem regras também, dependendo do posicionamento do nosso substantivo. Vimos também que algumas dessas palavras, ao serem colocadas o artigo na frente também, como por exemplo, ó, proibido entrada de estranhos. Se eu colocar um artigo antes de entrar, não vai ser mais proibido, vai ser proibida. Proibida a entrada de estranhos. Então, o a colocado diante de entrada trouxe, então, uma concordância de proibido para proibida. Então, a presença do artigo também fez essa alteração em concordância. Então, logo depois, nós vimos aqui, lá na página 28, que vocês tinham que reescrever cada frase dessas, fazendo a concordância da palavra indicada entre parênteses. Então, vocês teriam que observar aí se havia necessidade de se alterar mais algo dentro do contexto. Ela mesmo conferiu todos os nomes da lista. Reparem aqui, ó, que nós temos o pronome pessoal do caso reto. Então, nós temos aqui, ó, ela mesma conferiu todos os nomes da lista. Concordância direta aqui com o pronome pessoal no feminino e singular. A nutricionista me recomendou uma dieta à base de legumes e carne, entre parênteses, suíno. A nutricionista me recomendou uma dieta à base de legumes e carne suína. Por que que não é suíno? Porque carne, qual é o artigo que nós colocamos diante dele? É um artigo feminino. Por isso que suíno, então, fez a concordância com carne, que é exatamente a palavra que está comandando aí essa concordância. No Brasil não é a importação de soja. A palavra aqui que vocês teriam que fazer a concordância é necessário. No Brasil não é necessária a importação de soja. Reparem que nós temos a presença do artigo aqui também feminino, então automaticamente fizemos então essa concordância aqui. No Brasil não é necessária a importação de soja. Então é só vocês observarem bem qual é o nome que está então pedindo essa concordância, observar o posicionamento, né, desse nome, para que as concordâncias ocorram de maneira correta. Porque é muito comum as pessoas trocarem as concordâncias aí, porque tende a levar tudo para o masculino. Mas no nosso caso aqui, nós estamos trabalhando as regras de concordância. Uma palavra, por exemplo, que às vezes é muito utilizada no masculino e ela é variável, é obrigado e obrigada. Masculino agradece no masculino, feminino agradece no feminino. Então, não existe o obrigado geral, ok? Então, o falante tem que observar bem essa questão aí. Temos assuntos para discutir na próxima reunião de condomínio. Nós temos aqui, ó, a palavra bastante, que é uma palavra que as pessoas ainda acham estranho serem utilizadas no plural, mas ela é utilizada também, ó. Temos bastantes assuntos para discutir na próxima reunião de condomínio. Nós temos o muitos aqui, né, que fica subentendido para justamente tirar essa dúvida se você vai usar ou não no plural. E lembrando, ó, que são vários assuntos que estão sendo, né, ou melhor, que serão discutidos na próxima reunião. Então, trabalha-se, então, com a ideia de plural aqui também. Lembrando que bastante
ela é invariável em gênero, tá? Ela só é variável em número. Os ingressos para os shows estão muito... Aí vem a palavra caro. Os ingressos para os shows estão muito caros. Caros está relacionado à palavra ingressos. Então, nós temos aqui a presença do artigo masculino no plural, acompanhando o nosso substantivo também, que está no masculino plural. Então, caros e não muito caro. De repente, alguém aí colocou no singular e isso é um erro, porque, de repente, ao invés de fazer a concordância com o ingresso, o nosso substantivo, fez a concordância aqui com o advérbio. E advérbio é a palavra o quê? Invariável. Então, cuidado aqui, tá? Ó, caros concorda com ingressos e não com muito. Até porque o contexto trabalhado é concordância nominal. Então, quem comanda isso daí é o substantivo. As notas fiscais seguem, aí a palavra é anexo. Reparem aqui, ó, quem é o nosso substantivo aqui, ó, notas. O que estão anexadas? As notas. Então, essa palavra aqui, ó, está concordando com notas, ok? Então, ó, as notas fiscais seguem anexas. Anexas concorda com notas, que está no feminino plural. Então, vamos lá. Logo depois, nós temos uma tirinha aqui, ó. Nós temos 4 quadrinhos. Diz assim: nos 2 primeiros quadrinhos, um personagem mostra algumas peças de roupa para o outro. Ao que tudo indica, qual é a profissão daquele personagem. Isso aqui é uma questão de interpretação. Lembrando que as tirinhas trabalham com humor, mesmo que você não as ache engraçadas, elas têm esse objetivo aí, trabalhar o humor. Muitas também trazem aí reflexões sobre um determinado contexto. Então, provavelmente aqui, o personagem, né, é um vendedor, né, que ele está ali mostrando roupas, né, sugere-se várias peças ali. Então, provavelmente, o personagem é um vendedor. Na letra B, que características comuns dessa profissão as falas e as atitudes do personagem evidenciam? Então, nós temos aqui, ó, se na letra A, reparem que a B está ligada diretamente a A. Então, se você colocou algo diferente na A, com certeza sua letra B também deve ter ficado fora do contexto. Lembrando, pessoal, que nas tirinhas é muito importante que vocês analisem 2 aspectos. A parte verbal, que é a escrita, e as imagens que compõem a não verbal. Uma está associada à outra, então é importante que vocês façam essa conexão de leitura aí entre a linguagem verbal e não verbal. Se na letra A, provavelmente nós estamos dizendo que esse personagem é um vendedor, que características comuns, então, dessa profissão, as falas e as atitudes do nosso personagem evidenciam? Então, nós vamos ver aqui, ó, as falas e as atitudes evidenciam características comuns dos vendedores. Por exemplo, ele está mostrando vários produtos, que são as peças de roupas, né? Ele fala de uma blusa, ele fala de uma calça de linho, ele fala do boné, ele fala de um par de luvas, ou seja, toda a mercadoria que ele tem ali, ele está, então, demonstrando para o suposto cliente. E, então, nós temos a primeira parte, né? A característica como mostrar vários produtos, e aí ele destaca as qualidades para convencer o cliente a comprá-los. É assim que os vendedores, né, nos atendem quando entramos em uma determinada loja. O objetivo dele ali é vender um produto. Então, esse produto vai ser demonstrado, ele vai, às vezes você entra para pedir uma coisa, ele vai te oferecer outras coisas que tem no estabelecimento, e às vezes você acaba levando mais do que aquilo que você imaginaria. Isso são estratégias de vendas, né? Então, um bom vendedor, ele não vai te mostrar apenas aquilo que você pediu. Ele vai estar te mostrando tudo que ele tem ali para convencer esse cliente a levar mais do que ele supostamente estava pensando. Então, nós temos aqui, então, letra A, provavelmente o vendedor. Na letra B, nós confirmamos isso através, né, das atitudes que ele tem, mostrar os vários produtos de venda, mostrando, então, as qualidades para convencer, então, esse cliente a comprá-los. Lembrando aqui, ó, que o humor está todo presente aqui nos nossos personagens, hein? Logo em seguida, nós temos aqui, ó, em geral, as histórias em quadrinhos, HQs,
utilizam as linguagens verbal e não verbal, como nós acabamos de ver. Nessa tira, qual elemento visual causa humor? O fato de um outro personagem, no caso o cliente, né, não ter todos os membros do corpo, mas apenas um crânio. Professora, mas eu preciso especificar? Sim, porque nós temos 2 clientes ali, por isso que eu falei, as tirinhas têm humor presente. Então, nós vimos ali quem é o nosso suposto vendedor, né? E com quem ele estava ali conversando, oferecendo seus produtos. Então, nós temos que o outro cliente, né? O outro personagem, que é o cliente dele, não tem todos os membros. Então, por que ele vai oferecer uma calça, uma blusa, um boné? Se lá na tirinha, a única parte visual que se mostra do outro personagem é um crânio, ok? Por isso que depois aparece, então, o boné como um outro produto oferecido. Vocês fiquem bastante atentos a essas leituras de tirinhas, tá? Que essas tirinhas, elas estão sempre presentes aí, dentre as questões de concurso. Explique a fala do personagem no último quadrinho. Eita, freguês difícil. O personagem, né, o nosso vendedor, ele ali apresentou os produtos, né, de qualidade para o cliente e ele, né, percebe-se que trata de alguém diferente. Ou seja, que não é possível vender muitas peças. Se nós acabamos de falar na letra C, que o nosso personagem lá, né, dos 2, o cliente só tem um crânio, então, como então esse, né, o humor está exatamente aqui, ó, eita freguês difícil. Como que ele vai oferecer uma calça, uma blusa, uma luva, se o cliente dele só tem um crânio? Então, a única opção que sobrou de produto foi exatamente o boné, ok? Se o vendedor fizesse ao cliente a pergunta, reparem que até a letra D nós estamos falando de interpretação de tirinhas. Se o vendedor fizesse ao cliente a pergunta, que tal levar esta blusa, esta calça e esta gravata maravilhosa? A concordância estaria correta? Justifique. Então, nós temos aqui, ó, blusa, calça, gravata. Esses são os nossos substantivos. E aí ele pergunta se essa concordância estaria correta e vocês explicariam o porquê. Sim, porque olha só, o adjetivo, ele concordou. Ele vem, ó, depois dos substantivos, dos nossos substantivos estão aqui, ó. Blusa, calça e gravata. Ambos estão no feminino e no singular. O maravilhosa está depois de todos os substantivos. O nosso maravilhosa é o nosso adjetivo. Por que, então, ele foi utilizado no singular? Porque o posicionamento dele está após os substantivos. Então, ele concorda com o mais próximo, ok? Então, reparem aqui, ó, que nós estamos relembrando aí uma regra para essa concordância. O posicionamento do adjetivo após os substantivos, eu tenho a opção de concordá-lo com o mais próximo. Como gravata é um substantivo feminino, o maravilhosa, então, fez a concordância direto com esse substantivo e também no singular, porque gravata está no singular também. Então, chequem a resposta de vocês. Outra coisa importante nessas respostas, pessoal, vocês precisam dizer qual é a outra classe gramatical que está concordando com o substantivo, ok? Então, nós temos aqui, ó, das classes adjetivo, pronome, artigo e numeral, concordando, então, com o substantivo. Nesse exercício da letra E, a classe gramatical que está em concordância com o substantivo é o adjetivo. Então, eu preciso nomear essa classe gramatical. Confiram se está ok a resposta de vocês, para que eu possa continuar aí. Certinho? Posso dar sequência ao próximo exercício? Então, vamos lá. Qual é a outra possibilidade de concordância do adjetivo maravilhosa no item E? É aquela outra situação que nós vimos na aula anterior. Esse adjetivo, ele concorda, ele pode, né, concordar com o substantivo mais próximo, foi o que nós acabamos de ver na letra E, ou ele faz concordância geral com todos os substantivos. Levando em conta que nós já analisamos o gênero dos nossos substantivos,
todos estão no feminino, porém eu tenho mais de um substantivo presente. Então, a nossa concordância aqui do adjetivo agora é a variação para o plural. Que tal levar esta blusa, esta calça e esta gravata maravilhosas? Ok? Porque nós temos agora a concordância aqui com os 3 substantivos. Os 3 estão no feminino, então maravilhosas também segue no feminino, agora no plural, porque a concordância é em relação a mais de um substantivo. Eu acredito que até aqui vocês não encontraram nenhuma dificuldade para responder as atividades. Qualquer dúvida, vocês vão me perguntando aí ao lado, tá bom? Exercício 3. Reescreva as frases substituindo a palavra sublinhada pela que está entre parênteses. Se houver 2 concordâncias válidas, indique-as. Lembrando que é uma questão discursiva, então é necessário vocês colocarem mais de uma opção caso isso ocorra. Os torcedores furiosos tornaram muito tensa a partida. Nós vamos trocar por jogos. Reparem que já estamos fazendo 2 modificações aí, de gênero e de número. Então, com certeza, algo vai mudar no contexto. Os torcedores furiosos tornaram muito tensos os jogos. Acredito também que não houve nenhuma dificuldade nessa concordância. Lembrando que o artigo que está acompanhando o substantivo também sofre alteração. A revista divulgou declarações e fotos comprometedoras. Vamos trocar, então, declarações por vídeos. Prestem atenção aí, que nós estamos também fazendo uma alteração agora de gênero, número não, porque as 2 palavras estão no plural, mas estamos modificando o gênero. A revista divulgou vídeos e fotos comprometedores. Ou a revista divulgou vídeos e fotos comprometedores. Nós estamos aqui, na letra B, tratando exatamente daquela situação em que o adjetivo está pós-substantivo. Nesse caso, nós temos, então, 2 possibilidades. Concordância geral com todos os substantivos presentes ou concordância com o substantivo mais próximo. Como nós temos aqui, vídeos e fotos, nós temos aqui a presença do masculino incutido, o que aconteceu? Comprometedores, então, ficou no masculino. Porém, há uma possibilidade de concordância apenas com fotos, que é o substantivo próximo ao adjetivo. Por isso, comprometedores. Professora, tem que colocar as 2 respostas? Sim, porque o exercício, inclusive, pede. Se houver 2 concordâncias válidas, indique-as. Então, eu quero que vocês façam uma coisa para mim aqui na letra B. Vocês vão fazer uma setinha de comprometedoras para fotos e vão circular para mim vídeos e fotos, circulem as 2 juntas, e uma setinha de comprometedores para esse círculo aí, para vocês entenderem por que houve, então, essa concordância presente aí no masculino plural e no feminino plural. Vou repetir. Faça uma setinha de comprometedoras para fotos, porque fotos está no feminino plural, então comprometedoras concordou com o substantivo mais próximo. No outro exemplo, vocês vão circular vídeos e fotos e vão fazer uma setinha de comprometedores para este círculo. Por isso, nós temos as 2 possibilidades ali. Adjetivo pós-substantivo permite essa variação aí. A cliente da loja achou linda a bolsa e a blusa de linho. Nós vamos trocar agora a palavra bolsa por casaco. A cliente da loja achou lindo o casaco e a blusa de linho. A cliente da loja achou lindos o casaco e a blusa de linho. Reparem aqui, que o masculino prevaleceu, porque nós temos masculino e feminino, né, os substantivos. Aí o masculino prevaleceu. E aqui a concordância também vai ocorrer da seguinte forma. O adjetivo está antes do substantivo, então ele pode concordar com o mais próximo, ou ele concorda também, no geral, como nós temos aqui, lindos, o casaco e a blusa. Aí o masculino prevaleceu, ok? Aqui vocês vão fazer a mesma coisa. De lindo, vocês vão fazer uma setinha para casaco.
E aqui vocês vão circular casaco e blusa e uma setinha de lindos para os dois, para vocês lembrarem dessa possibilidade de mais de uma concordância. Sinalizem bem isso daí, pessoal, porque vocês vão fazer uma outra atividade específica sobre concordância. Posso seguir para o próximo exercício? Já fizeram a marcação? Só sinalizem aí para mim um ok. Tudo bem, Eduardo. Então, ó, vou repetir. De lindo, faz uma setinha para casaco, que é a primeira possibilidade de concordância. Se nós invertêssemos ali, pessoal, blusa para frente, seria linda. Mas a concordância geral depois com os dois permaneceria lindos, tá? E aqui circula casaco e blusa e uma setinha de lindos para os dois substantivos. Posso seguir, Eduarda? Obrigada. Então, continuando aí, pessoal. Identifique em cada par de frases aquela que apresenta a concordância nominal correta. Então, vocês têm aí duplas e vocês tinham que marcar um X naquela em que a concordância foi feita de acordo com as regras que nós já estudamos. Na letra A, durante seu depoimento, a testemunha disse meias verdades. Durante seu depoimento, a testemunha disse meia-verdades. Reparem que nós temos aqui, ó, só de pronunciarmos, já observamos um erro, né? Verdades está no plural. Então, na letra A, a primeira está correta. As cenas que presenciaram foram bastante chocantes. As cenas que presenciaram foram bastante chocantes. Reparem aqui agora que nós temos uma dúvida aí em relação ao bastante, hein? Lembrando que em alguns momentos esse bastante é invariável. Então, vamos lá. Letra B, segunda alternativa. C. O diplomata falava bem a língua inglesa e a alemã. O diplomata falava bem as línguas inglesa e alemã. Letra D, aí nós temos a primeira alternativa. Os alunos ficaram meio confusos depois da explicação. Os alunos ficaram meio confusos depois da explicação. Letra D, primeira alternativa. Ok? Então, vamos lá, letra A, primeira, letra B, segunda, letra C, primeira e letra D, primeira. Reescreva as frases fazendo a concordância correta com uma das formas entre parênteses. Paulo tinha menos ou menos, pelo amor de Deus, nem preciso terminar a leitura, que a única alternativa cabível aqui é menos, não existe menos. Foi preciso ou foi precisa paciência com o cliente. Também uma concordância fácil aqui, foi preciso paciência com o cliente. O candidato teve bastante ou bastantes votos nas eleições. Reparem aqui, ó, que a concordância é com a palavra votos. Então, nós temos aqui, ó, bastantes, ok? Deixa eu voltar aqui para vocês entenderem aqui. Por que a número 2, que aparece bastante aqui, é a segunda alternativa e não a primeira? Porque nós temos cenas aqui que é um substantivo feminino plural. E essa palavra aqui é uma palavra, nesse contexto aqui, que não vai sofrer alteração, ela vai ficar invariável. Então, por isso que é bastante, ok? Só para vocês entenderem o contexto aí. Agora, aqui não, nós estamos concordando com a palavra votos, tá? Então, bastantes votos nas eleições. Letra A, então, menos. Letra B, preciso. Letra C, bastantes. A água mineral é bom ou boa para a saúde? Água mineral é bom para a saúde. Ué, professora, por que não tem boa aqui? Ó? Não tem artigo na frente, tá bom? Enviei-lhe anexas ou anexos às fotos do relatório. Enviei-lhe anexas às fotos do relatório. Ó, o artigo aqui, ó, na frente. Era proibida ou era proibido a entrada de pessoas não autorizadas naquele local? Olha o artigo aqui presente, então proibida. Era proibida a entrada de pessoas não autorizadas naquele local. Então, letra D, bom, anexas na letra E e na letra F, proibida. O artigo ele é um determinante, então ele traz também essa concordância aí acompanhando
o gênero do artigo, ok? Depois, observe a concordância nominal nas frases a seguir. As crianças mesmas enfeitaram o palco da escola para a festa. A funcionária ficou meia cansada, nossa, depois de organizar todos os arquivos. Pelo amor de Deus, hein, gente? Essa 2 aí, só de ouvir, né? O valor da multa já está incluso no boleto. Os documentos e as planilhas vieram anexos na apresentação. Não é permitido a entrada de animais naquele estabelecimento. Dessas 5 alternativas apresentadas, ele quer saber quais estão corretas em relação a essa concordância. As crianças mesmas enfeitaram o palco da escola para a festa, está correta. O valor da multa já está incluso no boleto? Boleto, ok. E valor? A 3 está correta. Os documentos e as planilhas vieram anexos na apresentação. Nós temos aqui, então, documentos e planilhas. Temos masculino e feminino no plural. Então, anexos está correto, porque vai tudo para o masculino. Não é permitido a entrada. Não é permitida a entrada. Olha a presença do artigo aqui. Se eu retirar o A, aí eu posso manter permitido. Se eu coloco o A antes de entrada, aí aqui vira permitida. Então, exercício 6, a alternativa é a letra E. Ok? Complete as lacunas com uma das palavras entre parênteses, fazendo a concordância nominal correta. Eu tenho meio e meia. Ela ficou meio irritada com os comentários dos amigos. Gente, esse meia aí só vai variar quando for metade, tá? Por exemplo, meia laranja, então, ou seja, metade da laranja. Agora, uma pessoa não tem como ficar metade dela, né? Irritada e a outra metade dela sorrindo, feliz. Isso não existe. Não é permitido troca de mercadoria sem nota fiscal. Se eu colocasse o A antes de troca, aí sim eu colocaria permitida. Muito obrigada, disse-nos ela. Circulem esse ela aqui, por favor, na letra C. Se eu trocasse por ele, automaticamente seria obrigado. A prevenção contra a gripe é necessária, é obrigatório entrada pelo portal lateral do edifício. A mesma observação que eu tenho feito constantemente em relação a isso daqui. Não temos o A na frente de entrada, fica no masculino. Ela estava menos tensa hoje, porque não existe menos. Os documentos estão anexos. A atividade física pela manhã é bom. A atividade física, reparem que também não há presença do artigo aqui. A prática de exercícios, olha o artigo aparecendo aqui. A prática de exercícios após o expediente é boa. Circulem esse A aqui, por favor, da letra I. Ok? Então, vocês têm que observar bem essa presença dos artigos aí perante ao substantivo, tá? No exercício 8 da página 31, nós temos aí uma chance para os animais descartados, inclusive isso está em alta, né, nessa fase que nós estamos vivendo aí, de isolamento social, de pandemia, muitos animais estão sendo abandonados, né? Animais domésticos, que até então tinham um lar, eram bem cuidados, hoje estão sendo colocados aí nas ruas, né, sendo, infelizmente, abandonados. Procure no dicionário alguns significados da palavra descartar e anote-os nas linhas a seguir. Ele pediu alguns significados. Então, quem colocou um só já teve problema na resposta do exercício. Nós temos aí, segundo o nosso dicionário, Aurélio, 1, rejeitar. 2, não levar em conta. 3, jogar fora após o uso. 4, livrar-se de, aí pode ser de algo ou alguém. Livrar-se de pessoa ou coisa importuna. Então, reparem que o dicionário Aurélio trouxe 5 sentidos para esse verbo. Rejeitar. Gostaria que vocês completassem com os demais significados. Rejeitar, não levar em conta, jogar fora após o uso, livrar-se de.
algo ou alguém por não ter valia para si, e livrar-se de pessoa ou coisa importuna. Professora, por que a necessidade de colocar todos os significados? Quem fez a prova do IFES no ano passado, só para verificar, né, como era o processo, ficar ali na sala de aula, né, durante aquele momento, entender como é esse processo, né, de um concurso, de uma prova que vai determinar se você vai entrar ou não para fazer o seu curso escolhido, sempre tem nas provas do IFES questões abordando o sentido das palavras. Então, é muito importante você compreender o contexto onde aquela palavra foi utilizada, porque eles vão te dar 5 alternativas ali para que você veja qual delas se encaixa melhor no contexto. Por quê? Nós temos que perceber que nem tudo que está lá no dicionário, como, por exemplo, agora para a palavra descartar, nós vimos 5 sentidos para ela. Isso não quer dizer que eu vou pegar os 5 sentidos pesquisados lá no dicionário e vou trazer para aquele contexto onde aquela palavra que eu pesquisei o sentido dela pode ser utilizada. Então, são questões que estão sempre sendo abordadas aí nas provas do IFES. Então, eu peço então que vocês acrescentem os 5 sentidos, né, os 5 significados apresentados para essa palavra descartar. Então, vou repetir. Número 1, rejeitar. 2, não levar em conta. 3, jogar fora após o uso. Livrar-se, o número 4. Entre parênteses, algo ou alguém por não ter valia para si. E a número 5, livrar-se de pessoa ou coisa importuna. Julie, você quer perguntar alguma coisa? Se você quiser, é só colocar aqui do lado, tá bom? Ok, pessoal? Essa fonte aqui, então, é do dicionário Aurélio Júnior. Não deixem de anotar todas as alternativas. Que tipo de coisas as pessoas costumam descartar? Em geral, as pessoas descartam lixo reciclável, como papel, latinhas de alumínio e copos de plástico. Que ainda, né, no Brasil, não são todos os lugares ainda que tem coleta seletiva. Então, onde não tem essa coleta seletiva, o que as pessoas fazem? Misturam todo o lixo, né, e descartam. Então, esse lixo reciclável é o papel, latinhas de alumínio, copos de plástico. Letra C. Em sua opinião, por que o produtor do texto optou pelo uso dessa palavra? Provavelmente para dar ao leitor a impressão de que muitos pets são tratados como objetos e jogados fora por seus donos. Ou seja, tem pessoas que são loucas por animais. Um exemplo muito comum aí que tem acontecido em relação aos animais. Vai lá no pet shop, compra ou adota um filhotinho, por exemplo. Ai, que gracinha, pequenininho, todo peludinho, acha uma maravilha. O animal ele vai crescer e junto com ele vão vir outras responsabilidades e demandas de cuidados, porque eles precisam de alguém, no caso o ser humano, para cuidar deles, trazendo ali então toda uma rotina. Quem tem animal em casa sabe que a gente tem todo o cuidado com eles. Tem momentos que dão mais trabalhos, principalmente os filhotes, né, que tem aquela fase de comer tudo, destruir tudo. Porém, tudo vai passando, eles também vão crescendo, alguns vão amadurecendo, outros continuam eternos filhotinhos. Porém, a partir do momento que você fez essa escolha, é sua responsabilidade de cuidar. E muita gente tem feito isso, depois descarta. Ah, não quero mais, cresceu muito, dá trabalho. E aí ficam esses animais aí jogados nas ruas. Se constasse no texto a frase em ONGs e abrigos especializados, a qual termo o adjetivo se referiria? O adjetivo vai se referir aos 2 substantivos aqui, tá? ONGs e abrigos, porque a concordância é feita com o substantivo mais próximo ou com todos os substantivos da sequência. Então, vocês vão colocar, então, que o adjetivo se refere a 2 substantivos, ONGs e abrigos. Nesse caso aqui, ele optou em concordar com os 2. E também ele poderia concordar com o substantivo mais próximo. Mas lembrando, ó, que abrigos está no masculino também e plural.
Então, por isso que especializados aqui também já ficou no plural. Então, ONGs e abrigos são os dois substantivos. Ele pode concordar com o mais próximo ou com os dois à sequência. Ok? Com isso, pessoal, nós finalizamos aí a correção das nossas atividades das páginas 29 a 31 em relação ao conteúdo concordância nominal.